Boa noite, oi pessoal, sejam todos bem-vindos, pessoal de casa. Seguindo aqui então a nossa Umbanda Solo, que é a proposta dessa palestra. A assistência também assiste, mas é para o foco dessas palestras que a gente está dando, é para quem não frequenta nenhum terreiro. Então a gente está trazendo um modelo inspirado aqui no Asas. Claro que a Umbanda tem sua enorme diversidade, mas a ideia é trazer um pouquinho para vocês da essência, para que vocês possam cultuar os orixás, as entidades dentro da casa de vocês, sem correr nenhum risco, ser enganado, cair naquelas coisinhas, né? Hoje eu tinha programado uma palestra, mas foi um engano. Eu vou falar para vocês hoje sobre a tríade sagrada, tá? E o que significa isso? Então, a gente já falou na semana passada sobre a nossa essência, sobre a nossa conexão pessoal, e hoje a gente vai falar sobre 3 dimensões, porque nós temos 3 formas de pensar ao longo da nossa vida. A primeira forma é quando a gente é criança, que nós estamos com a nossa mente ainda limpa, ainda desprogramada dessa encarnação. Então, na nossa infância, a gente vai construindo essa informação. Então, a gente tem um jeitinho de pensar, que a gente ainda está com um pezinho lá no céu, um pezinho aqui, construindo. Então, é uma fase muito criativa, onde a gente constrói a nossa base, que é na infância. Segundo momento da nossa vida, nossos neurônios todos começam a agir de forma diferente, é quando nós somos adultos, né? Então, devagarzinho, a gente vai passando até que a gente se transforma em adulto, que é quando a gente começa a literalmente agir e arcar com as nossas consequências. Então, nós não somos mais aquelas crianças orientadas pelos nossos pais, e já somos responsáveis pelos nossos atos, tomada de decisões e aplicação. Então, quando você já é adulto, você já tem essa responsabilidade de estar trocando, executando, agindo, fazendo a coisa acontecer. Como está a maioria do pessoal aqui. E depois a gente fica velhinho, nós nos tornamos anciões, né? Que é o quê? Tudo que você aprendeu, o teu cérebro agora de novo pensa de outra forma, isso são todos processos hormonais, e agora você vai usar a tua sabedoria. Você está revendo tudo que aconteceu com você, tudo que você passou, e isso se torna o teu legado, o teu saber, que é aquele que você carrega para a Luanda, né? Quando você é velhinho. Então, na Umbanda, gente, quando a gente fala de entidades, que é o que difere a Umbanda do Candomblé, né, geralmente trabalha com os orixás em forma de encantado. Então, as entidades se aproximam talvez aí do kardecismo, que tem os irmãos, mas na Umbanda a gente tem uma base que a gente chama de tríade, que são os caboclos, os pretos velhos e as crianças, representando justamente essas 3 dimensões do pensar, do saber e dessas encarnações. Como vocês veem, quando a gente assiste algum filme sobre espiritualidade, os espíritos são mais ou menos todos da mesma idade, né? Geralmente, quando a gente está acompanhando ali pelo kardecismo. Na nossa Umbanda, a gente tem um outro jeito. A gente entende, como a gente vê em outros lugares, que a gente tem os espíritos que são a sua melhor apresentação, né? A sua maior virtude está na infância, está nessa vibração da criança, ou a sua maior virtude está na sua ação, que é o caboclo, ou a sua maior virtude está na sabedoria, que são os pretos velhos, tá? Por que os pretos velhos, mãe Alice? Que é quem geralmente dita o fundamento do terreiro, ou geralmente quem dá a base. Os pretos velhos passaram por uma reprogramação de vida, né? Então, quando os negros vieram para cá, eles foram escravizados. Eles tiveram que aprender a ser escravos. Não existe, ninguém nasce escravo, tá? Então, esses negros carregam o legado. Por isso que a Umbanda, apesar da gente ter os caboclos que são indígenas, ela tem uma matriz africana. Por quê? Porque é pelo saber desses negros que a gente trouxe essa base, que é a Umbanda, tá? Os indígenas não praticam Umbanda, né? A parte que entra dos indígenas dentro do terreiro é muito mais a parte da pagelança, a parte das ervas, a parte dos caboclos que estavam fazendo parte aqui desse lugar. Então, quando a gente fala nessa tríade, é a melhor apresentação desses espíritos. Então, as crianças, os ibejins e essa falange de crianças, são criancinhas mesmo, mas não são crianças de idade espiritual. É a sua apresentação e manifestação. Então, nós temos espíritos antiguíssimos,
porém a sua apresentação espiritual é uma criança. Muitos de vocês também podem se apresentar assim em outro campo, tá? E os caboclos geralmente são indígenas, a gente também não vai colocar que são somente indígenas, mas a maioria deles é indígenas, que foi quem fez e quem vivia nesse lugar, quem trocava com essa natureza, quem era, são o povo originário, né, que a gente chama de tronco, aqui nessa casa que a gente chama de Brasil, mas quando a gente fala de Aruanda, aqui olhando pelo terreno do Paimaneco, do Asas de Aruanda, a gente considera de oceano a oceano, né? Então, nem os indígenas e nem os negros africanos ou os indianos também, que também vieram para cá, nessa Rota das Índias, não tinha essa separação, né? Para eles não tem uma linha ali separando o Brasil. Então, é de Cordilheira dos Andes ao litoral, esse pedaço todo conota esses indígenas que fazem parte dessa estrutura. Geralmente, os indígenas mais antigos, eles vêm lá do miolo da floresta, que são ali muitas vezes representados por Oxóssi, né, bem no miolo da mata, de cima das montanhas, que são aí a falange do seu Acuã, desse pessoal todo, que são espíritos muito antigos, que já chegaram a se apresentar com mais de 2.000 anos, tá? Então, eles ainda são antes da civilização. Eles contam histórias, esses espíritos antigos, sobre civilizações ainda bem rudimentares ainda, com muito sacrifício de deuses e aquelas coisas. Então, eles eram escravizados, não para construir um império apenas, mas muito mais para servir aos deuses. Ainda tinha esse arrebanhamento de pessoas, né? Essa primeira dizimação indígena não veio através do branco, mas sim através de grandes impérios que usavam, né, e essas aldeias escravizando para já estar construindo. Então, esse não é um karma só do branco, né, mas também de outros povos que acabaram usando dessa metodologia aí para conseguir construir as suas tais civilizações. Então, voltando para o nosso assunto, a criança, o preto velho e o caboclo são a base, é o tripé da Umbanda. Todos nós temos essas entidades ao nosso lado. Ah, mas como é que eu sei se eu tenho ou não? Todo mundo tem, tá? Quando a gente vem aqui para a Terra, a gente tem uma série de possibilidades, de guias, vai depender das suas escolhas, da religião que você vai seguir e também do teu karma. Se você decidiu lá em cima, eu vou ser macumbeiro, não adianta querer fugir das suas entidades, que elas vão dar um jeito de te achar, né? Então, essa negação espiritual, às vezes, leva a uma má prática da religião. Então, a gente nunca deve negar os nossos dons, tá? E vocês não precisam se assustar, gente, com as entidades, porque essas coisas, elas vão se refinando, esse contato. E outra coisa que a gente tem que lembrar, pessoal de casa, é que os espíritos não são como a matéria. Então, às vezes a gente está conversando aqui, por isso que eu trago essa palestra para frente do nosso colgar, porque o espírito, ele se locomove, ele pisca, ele está em outro lugar, ele não é como a matéria que não vive no mesmo lugar e não ocupa o mesmo espaço. É diferente. Eles podem se transpor através de um nome, no papel de uma vela, a gente consegue com facilidade transpor esse campo para outro lugar. Então, essas três frequências são as mais importantes da Umbanda. Às vezes as pessoas se encantam primeiro com o Exu, com uma cigana, com uma linha que a gente chama de neutra, que a gente vai conversar mais aqui para frente. Mas a base da Umbanda, para quem quer compreender esse fundamento, a gente tem que começar dentro de casa. E como que é dentro de casa? É estrutura familiar. Umbanda é família, tá? E família no sentido de essa união e cada um ter a sua representatividade, tá? Então, quando que a gente precisa das crianças? Para que serve a falange das crianças? Bom, o nosso terreiro começou sob essa força. Como eu fui cruzada uma mãe de santo muito nova, por que eu fui cruzada mãe de santo tão nova? Porque eu tinha uma mediunidade já bem desenvolvida, então eu tinha uma boa comunicação com os espíritos, porém não tinha maturidade nenhuma, né? Então, eu, entendendo isso, sempre firmei o nosso terreiro como energia principal, a energia das crianças, tanto que nós abrimos o nosso terreiro fazendo homenagem às crianças e levando a festa de Cosme e Damião para crianças carentes. Porque a Umbanda, ela está completamente ligada ao desenvolvimento social do local. O carnaval que vocês estão vendo aí, isso é uma manifestação cultural, espiritual, de protesto.
E a Umbanda, ela traz esse mesmo sentido como toda religião, que é fazer o seu papel dentro da sociedade. Então, essa manifestação da criança, ela traz essa pureza, ela traz esse sorriso de graça, traz a criatividade, traz a alegria, tá? Então, a falange das crianças, ela é sustentação, as crianças vêm brincando, as crianças vêm, elas despertam a nossa criança interior. E a nossa maturidade, às vezes, faz com que a gente recolha essa energia, né? Porque nosso cérebro não opera mais mentalmente nessa frequência, porém, as suas emoções vão ser sempre regidas pela base de uma criança. Então, é muito importante a gente nutrir a nossa criança interior, e a Umbanda nos ajuda a recuperar a genuinidade dessa energia, né? Que é essa vibração da magia de uma criança. Né? Hoje eu saí de casa para comprar uma mochila para os meus filhos e voltei com 2 hamsters, né? Porque é sobre isso, é sobre esse encanto. Por que é importante ter uma mochila nova? Você tem uma ali que dá para costurar. Eles preferiram os ratinhos, então vamos nessa, né? São valores, né? Vamos cuidar de vida, vamos cuidar dessa troca, desde pequenininhos, aprender a lidar com as situações de risco, de vulnerabilidade, com muita doçura. Então, a criança, ela dá essa leveza, ela nos tira daquela retidão de é o que a gente precisa fazer, que é o que movimenta o ser humano. A necessidade de sustentar os seus, tanto as crianças quanto os anciões, né? Que é o que nós adultos deveríamos estar fazendo, tá? Essa nossa agonia em estar nutrindo aos nossos, nos trazem essa frequência. Então, o caboclo traz a força, traz a destreza, que se divide entre as linhas que a gente vai explicar na semana que vem, que são os orixás. Então, geralmente, a gente tem aí os caboclos de Oxóssi, os caboclos de Xangô, os caboclos de Ogum, que depois eu vou explicar melhor para vocês. A base é como lidar com a vida, né? Os caboclos de Oxóssi, talvez com mais leveza, os caboclos de Ogum com mais determinação, os caboclos de Xangô com mais ancoramento. Para cada momento da nossa vida, a gente talvez precise de um, e cada um vai ter à sua frente algum deles que vem mais forte, que a gente chama de pai de cabeça, que é o que você precisa pelos desafios que você vai ter nessa encarnação, tá? Ah, Alice, mas a gente também não tem as caboclas? Temos as caboclas, sim. Então, a gente tem as caboclas da Jurema, a gente tem as caboclas das águas, a gente tem as caboclas do vento, e também temos os elementais e os encantados, que também é assunto para outra conversa. Então, a versão adulta de um espírito dentro da Umbanda, os caboclos, ou então vão ser linhas neutras, que sim, podem ser inúmeras. Aqui entram médicos, doutores, boiadeiros, marinheiros, isso é da comunidade local e da cultura e regionalismo do nosso país. Para cada lugar você pode ter falanges e falanges que se classificam de acordo com a sua identidade cultural e a sua forma de pensar, adequada a cada lugar. Por isso que eu sempre falo que o terreiro, aonde ele está, ele tem que se nutrir daquela comunidade, porque é dali, a primeira coisa que a gente precisa fazer é resgatar o nosso karma familiar. Por isso que os pretos velhos são os nossos anciões, porque é eles que nos aproximam dos nossos avós, dos nossos antepassados, dos nossos anciões. Então, os pretos velhos e os idosos, eles exigem esse nosso respeito, da gente ouvir o que eles têm a dizer, da gente escutar o que eles têm para nos passar, porque eles já vivenciaram tudo o que eles vivenciaram. Então, eles têm dentro deles essa experiência, e não importa qual seja a qualidade do que seja dito, foi dito em cima de uma experiência que você ainda não concluiu. Isso basta para que você se cale, para que você analise. A gente nunca discute com um idoso, com um ancião, né? Porque ele já percorreu todo esse caminho. E os pretos velhos nos lembram dentro do terreiro e nos trazem esse chão para a gente pisar, que é o da sabedoria. Tanto que eu falo para vocês, às vezes a gente está numa gira de Exu, num problema de magia complicado, quem é que vai resolver? É o preto velho. Ele sabe o que fazer. Porque não existe demanda, existe lei divina. Todo o resto está abaixo disso. E quem sabe conversar com Deus é quem? Os nossos queridos anciões, porque eles não agem por necessidade. Eles agem por sabedoria, por fundamento, olhando o tempo como um todo, combatendo a tal da ansiedade, que é o que a gente quer tudo para hoje. Então, hoje, nós temos uma necessidade de nos nutrir, ter o que precisamos, ter o que queremos e correr atrás do que sonhamos, ponto.
né? Quando a gente já é mais velha, já não é bem assim, né? A gente já tem outros tipos de pensamento. Então, essas 3 bases que a gente costuma cumprimentar quando a gente entra num terreiro ou num espaço sagrado. Se você entra numa pracinha, você vai estar num ambiente, num portal que vai chamar as crianças, um parquinho, uma pracinha, um jardim com flores coloridas. Então, nós tocamos no chão em forma de triângulo, cumprimentando e reverenciando essas crianças, e encostamos na testa, em cima da sua orelha e atrás, que significa que você está batendo cabeça para essa falange. Quando a gente vai procurar uma energia de um caboclo, como que você vai reverenciar? Onde são esses portais? Nos lugares de natureza que representam esses caboclos. Então, os caboclos de Oxóssi, você vai entrar numa mata, você vai cumprimentar esses caboclos, você vai estar numa campina com cavalos, com essa energia, você vai cumprimentar os caboclos de Ogum, você vai para uma montanha, para um penhasco, você vai da mesma forma cumprimentar os caboclos de Xangô. Né? E assim como você vai ao mar, você vai cumprimentar as caboclas de Iemanjá, e assim a gente vai seguindo. Os pretos velhos, o principal lugar que eles vão estar vão ser nos cruzeiros, vai ser na praia, vai ser nos lugares que te trazem paz. Então, onde é que é o lugar do preto velho? Em todo lugar. Dentro da tua casa, é o cafunézinho que você ganha antes de dormir. Eles estão na nossa presença o tempo inteiro, nos cuidando e nos vigiando. São aqueles que são sempre de olho na gente, tá? Então, para que vocês mantenham essa frequência das entidades de vocês e vocês possam começar a reconhecê-las, como que é reconhecer essas entidades? Não se preocupem, gente, em que apresentação tem esse espírito. Se é pretinha, se é branquinha, se tem cabelinho, se não tem cabelinho, se tem um dentinho, se não tem um dentinho, que roupa que tá. Não é sobre isso. É sobre identificação. É sobre sentir. É sobre um cheiro. É sobre uma sensação. É sobre um espírito. Né? Então, não busque tornar um espírito humano. Busque entender que um espírito é um espírito. Então, para a gente começar a trazer essa frequência de alegria para dentro da nossa casa, mas como que é uma casa, mãe Alice, com uma frequência de criança? É uma casa cheia de borboletas, cheia de alegria, cheia de botão de flor, cheia de beija-flores, que tragam essa energia. E como é que eu faço para deixar a minha casa com energia de criança? Tá todo mundo deprê na minha casa, mãe Alice. Gente, maior segredo tá aqui, ó. Se você é diabético, você só vai poder ficar olhando, tá? Balas coloridas num pote. Isso aqui não tem criança que resista. Vocês conhecem alguma criança que não fique louca vendo isso? No campo espiritual é a mesma coisa. Então você mantém um pote de bala na tua sala e você oferece para todo mundo que você ama. E lembre-se, tá? A energia das crianças, você é um adulto, você não é uma criança, você não devora o pote inteiro de bala. Você cultua cada balinha que você come. Então, você vai pegar o teu potinho, salve os erês, né? Você vai, geralmente, botar para o céu, para que essa criança abençoe para você esse docinho. Você vai encostar na sua testa, para que conecte com as suas necessidades e mandar para dentro. Não vou comer aqui, que eu vou ficar mastigando, comendo a balinha, tá? Entenderam, gente, como é que funciona? Então, vocês sempre vão ofertar, para que seja nutrido com a energia desse orixá, dessa entidade. Você vai encostar na tua testa, que vai magnetizar os teus desejos que estão lá dentro da tua cabeça, e aí você vai comer essa balinha, tá? Assim funciona o seu rezinho de erê. E os caboclos, gente, para você se manter forte, feliz, firme, ancorado, né? Plantinhas, tá? Plantinhas. Ai, mas essa erva não é de preto velho? A erva pode ser de preto velho, mas a erva é o Oxóssi. Quem torna esse verde, verde, é o teu trabalho diário de regar, de podar, de levar ao sol, de procurar. Essa planta só existe se o seu caboclo estiver ativo, né? Então, encha a sua casa de plantas, né? Busque conhecer as plantas, busque entender, busque usar a magia das plantas. A energia de Oxóssi é isso, é você ter as suas ervas frescas e você usá-las, você preparar banhos, você preparar escaldapés, assim você vai trazendo essa força dos caboclos para dentro da tua atmosfera. Aí, para cada linha, a gente vai ter uma variedade de possibilidades de ervas. Vocês também encontram esse conteúdo no nosso site, em outras coisas, e eu também vou estar passando para vocês mais para frente. Então, para encher a sua casa de caboclos, dele samambaia, plantinha para todo lado, chá, medicinas naturais, antes de vir e tacar o primeiro remédio para dentro.
né? Então, a hora que você acorda de manhã, que você vai dar bom dia para o sol, você vai dar bom dia para todos os encantados, você vai cuidar dos teus bichinhos, você vai cuidar das suas coisas, então assim você raia o dia com os seus caboclos à sua frente, né? Cuidando da sua morada, do seu nutrido e do seu dia a dia, para que você consiga ter a força que você precisa. Os pretinhos velhos, gente. Ah, mãe, Alice, eu posso botar um cafezinho pro preto velho? Mas é claro, tá? Você pode botar o seu cafezinho pro seu preto velho, tá? Preto velho gosta de café docinho, tá? Não é? Preto velho gosta de uma rapadura. Então, você tá lá que tem o teu altarzinho, você pode colocar o teu cafezinho lá de manhã pro teu preto velho, ou, ainda melhor, que é o que o pessoal gosta de fazer, que é muito da tradição das vovós brasileiras, é você colocar o teu copinho de café na sua janela, junto com as suas violetas, para que as suas pretas velhas encontrem as suas anciãs, os seus anciões da sua família. Porque a Umbanda é conexão, tá? Então, esse cafezinho na janela representa isso. Vocês podem depois, inclusive, jogar o cafezinho de volta na terra, né? Fazendo essa conexão entre vocês e os seus antepassados. Então, sim, vocês podem estar colocando seu cafezinho, seu paeirinho na sua janelinha e depois só não esquece de descarregar. O que não pode? Vocês deixarem as coisas se estragarem, as coisas têm vida. O café fermenta. Então, o tempo do teu preto velho da lua cheia na sua casa é o tempo que você também toma o teu cafezinho, acendeu a sua vela, você vai ser para trabalhar, você vai despejar esse café, vai lavar sua canequinha e vai guardá-la de novo. Não deixem nada morrer no altar de vocês. A gente tem que entender que um altar ele tem que estar sempre vivo, né? Tem lugar para as coisas acontecerem, tá? Então, quando ele começa a perder a vida, é sinal que ele tem que mudar de lugar, né? A gente vem para o terreiro fazer uma reza, a gente não vai no cemitério fazer uma reza, não que não tenha essa possibilidade, mas a gente tem que entender que para cada coisa tem o seu lugar, para cada coisa tem o seu momento. Sobre velas, o ideal é que a gente mantenha a tua vela de anjo da guarda apenas em casa, para que você possa usar as velas das entidades e tornar elas mais poderosas quando você levar essas velas para suas oferendas, que também vai ser assunto de outra conversa. Então, gente, a sua velinha branca, o seu altarzinho, mãe Alice não tem altar, começa a fazer um. Como? Do seu jeito. A gente vai conversando e você vai falando. O que conota um altar? Comece a pensar nisso. Hoje a gente está falando sobre a tríade da Umbanda. Caboclos, pretos velhos e crianças. Tá, mãe Alice, e onde é que anda o Exu? Quando alguma coisa não deu certo, né? Os Exus não fazem parte dessa tríade. Os Exus, eles vêm da consequência daquilo que nós não conseguimos executar, e é a segunda face, a segunda chance, a segunda tentativa. Tá? Então, os Exus são a sua revisão, são as suas costas, são as suas sombras. A gente também vai vir falar sobre isso depois, como as linhas neutras são alguns caminhos alternativos quando você não conseguiu percorrer aquele que você determinou. Tá? Então, a gente tem escape para todo lado. Mas a nossa casinha tem formato de triângulo, lá em cima mora um preto velho, que ancora junto com você. Sempre a criança vem junto com o preto velho. Tá? Ela faz parte dessa energia. As crianças não trabalham sozinhas, elas vêm sempre sob a regência dos pretos velhos, tá? Por quê? Porque os caboclos estão trabalhando, né? E os pretos velhos que cuidam das crianças, certo? Então, aonde vem as crianças trabalhar, tem sempre um preto velho responsável, tá? Então, gente, você já pode começar a cultuar os seus caboclos, os seus pretos velhos e as suas crianças, deixando esses elementos. Tá, e como que eu cultuo as caboclas? Flores frescas. Flores frescas no vaso, tá? Você vai estar cultuando Oxum, Iemanjá, Nanã. Então, veja a cor das suas flores, o modelo das suas flores, o que você está precisando e deixe isso ser natural. Vamos tirar um pouco a magia de uma linha reta. Vamos tirar um pouco a religião de cima de tantos dogmas. E vamos acreditar nas entidades, vamos dar espaço para que elas se manifestem de acordo como ela vem para se manifestar para você. Não alguém vir aqui e ter que te dizer o nome da tua entidade, ter que te dizer quem é que está com você. Você não precisa dessa aprovação. Tá? Você carrega isso junto com você no seu ori. Você sabe quem são os seus guias. Apenas vá dando espaço para que você reconheça essas frequências, e assim eles vão te dando sinais, e devagarinho eles vão se apresentando, e vocês vão cada vez entendendo mais como que a gente vai fazendo essas conexões, porque toda palestra eu vou estar trazendo para vocês formas de se conectar. Entendido, pessoal?
Então, a tríade da Umbanda. Então, na semana que vem eu volto aí com as dimensões, para vocês entenderem um pouquinho mais de como que isso tudo acontece dentro das 7 linhas da Umbanda, né? E os orixás, onde que está a diferença de tudo isso, e como cultuar dentro dessa lei divina, inspirado no nosso modelinho aqui, Asas de Aruanda, com as asas da liberdade, mas sem tirar o pé do chão. Para lá.